Irmãos, eu não quero me estender muito na mensagem de hoje, nós temos a ceia logo depois, mas eu gostaria de pensar um pouquinho sobre a atitude de uma mulher diante de Jesus. Eu convido você para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50. O texto é um pouco extensivo, é um pouco longo, mas creio que nós podemos tirar algumas lições preciosas aí para nossa vida, a vida da igreja, a vida do povo de Deus, já que hoje é o primeiro domingo do mês de janeiro de 2017, primeiro dia. Nós falamos domingo passado sobre adoração e nós queremos continuar sobre adoração, porque Deus nos criou para o louvor da sua glória, ou seja, para adorá-lo. E quando nós não estamos adorando a Deus, nós não estamos cumprindo o propósito com o qual Ele nos criou. Então, às vezes a gente fica pensando, mas o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus? Os irmãos têm o texto aí de Lucas 7, 36 a 50. Eu quero ler esse texto, então vamos prestar bastante atenção sobre ele. Ele é um relato sobre um fato. Jesus é convidado para jantar na casa de um homem, e nesta casa acontecem algumas coisas. E Jesus então ressalta o que acontece e faz uma comparação. Se Jesus hoje viesse na nossa casa, e se Ele falasse conosco, será que nós iríamos entendê-lo e compreender a oportunidade de recebermos a sua visita? O texto diz assim: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele, e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco.
Disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos orar? Querido Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor continua sendo o mesmo, assim como fostes ontem, o Senhor é hoje e o Senhor será para todo sempre. O seu coração, Jesus, não mudou. E ao olhar para a sua atitude diante daquela mulher, não rejeitando seu toque, seu cuidado, sua humildade, o Senhor a contemplou com graça. E nós pedimos que o Senhor também contemple nosso coração neste encontro com a sua graça. A mesma graça que o Senhor olhou para aquela multidão que estava andando como ovelhas que não têm pastor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor não foi nem vai ser, o Senhor é o nosso bom pastor. Diante de mais um ano, Senhor, diante de oportunidades e de desafios que estão diante de nós, nós pedimos o teu pastoreio, a tua direção, Jesus, o teu consolo, o teu conforto, a tua graça e a tua palavra, ó, que nós possamos ouvir no mais profundo do nosso ser o mesmo amor e carinho que o Senhor demonstrou para com esta mulher. Te agradecemos por isso, Jesus, pela tua misericórdia e graça, sempre revelada graciosamente a nós, a cada amanhecer. Pai, nós te louvamos porque Jesus nos ama. Espírito Santo, fala ao nosso coração usando esta palavra, para que possamos tirar lições preciosas e vivê-las neste novo ano, e não somente neste ano, mas no restante dos nossos dias, assim como esta mulher, que saiu da presença do Senhor com a graça e a salvação. Bendito sejas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Alguns confundem esse texto com o texto de João capítulo 12. Lucas é o único que fala desta mulher na casa de Simão. João capítulo 12 fala de Maria, irmã de Lázaro. E o texto é muito claro, Jesus está na casa de Lázaro, em Betânia, e não na casa de Simão, um fariseu. A confusão não precisa existir. Aliás, a Bíblia não é confusa. Quem se confunde são os homens, por não estudar a palavra de Deus. E por não estudarem a palavra de Deus, eles se confundem, vivem uma vida confusa e confundem aqueles a quem eles querem guiar. Jesus já usa outro exemplo nesse sentido, dizendo que um cego não pode guiar um outro cego, porque ambos cairão no precipício. É a lógica simples do princípio da capacidade de ver, de enxergar. Jesus veio para que nós pudéssemos ver. O mesmo João escreve no capítulo 9 que ele curou um homem que nasceu cego, mas depois as pessoas julgaram Jesus, porque ele fez esse milagre num sábado e usando um pouquinho de barro, lodo, nós diríamos, talvez, algumas traduções colocam, mas um pouquinho de terra misturada com saliva, e então eles consideraram isso um ato de trabalho, e no sábado não se podia trabalhar, e por isso aquele milagre jamais poderia ter vindo de Jesus, porque ele estava trabalhando no sábado. Olha a ignorância que levou aqueles homens a agir como agiram. O texto ele está inserido dentro do contexto de Lucas, logo depois do que Jesus fala a respeito de João.
quando João veio, as pessoas também não entenderam João. E alguns vinham até João, e Lucas, no início do seu evangelho, e também Mateus, nos fala sobre o discurso de João a respeito desses homens, e um deles era este que estava recebendo Jesus e oferecendo a ele uma ceia, os fariseus. João diz: por que vocês imaginam que vão fugir da ira vindoura? Comecem a produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele homem, ele se julgava perfeito. Se Jesus viesse hoje na minha casa ou na sua casa, e ele pudesse andar por todos os cômodos da sua casa, do portão da entrada até a despensa e o pátio atrás, será que ele encontraria alguma coisa da qual nós deveríamos nos desfazer? Eu sei que estou usando uma linguagem figurativa da casa para dizer o seu coração e o meu coração. Então nós queremos falar sobre atitudes. E Jesus aqui, ele automaticamente acaba dividindo em duas partes, também assim como são duas ocasiões em que mulher vem, se prostra aos pés de Jesus e os perfuma. Este caso aqui e o caso de Maria, que naquela semana ela unge os pés de Jesus e ele adentra a cidade de Jerusalém para que 3 dias depois ele seja crucificado, morto e sepultado. Jesus recebeu com alegria o carinho desta mulher. Lucas, ele fala sobre pecadores indignos para os quais Jesus veio. Lucas 19:10, Jesus diz, quando está na casa de um considerado pecador pelos fariseus, um cobrador de impostos chamado Zaqueu, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 15 fala sobre 3 facetas de uma mesma parábola, sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Então Jesus veio para aquele que estava perdido. Lucas lhe escreve para que todos, de todas as nações e povos de sobre a terra, entendam que Jesus veio para nós. Por isso a genealogia de Jesus, ele não vai somente até Abraão. A genealogia que Lucas fala no capítulo 3 vai até Adão. Adão, nem mesmo Eva passou a existir sem a pré-existência de Adão. Foi de Adão que Deus fez Eva. Todos nós somos filhos de Eva, mas ninguém neste mundo existe sem que Adão tenha existido. E Adão, filho de Deus. Ou seja, a proposta de Deus em Jesus é nos tornar filhos de Deus. É voltar para o paraíso. É aquilo que Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, diz para aquele homem que está ao lado dele na cruz e que se arrepende. Ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Em Cristo nós voltamos de onde Adão e Eva saíram. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Jesus divide esse texto entre duas pessoas. Atitudes que desagradam o Senhor, e aí nós podemos entender que foi a atitude de Simão, e atitudes que agradam o Senhor. Na nossa adoração a Deus, quais são nossas atitudes? Às vezes a gente pensa que adorar a Deus é só vir aqui e cultuar e consagrar ao Senhor um tempo de adoração, de louvor. Isso também faz parte da adoração.
Mas a adoração que nós podemos prestar a Deus, ela pode ser 24 horas por dia. Ao dormir, nós podemos adorar a Deus. Ao trabalhar, nós podemos adorar a Deus. Ao nos alimentar, nós podemos adorar a Deus. Até mesmo no momento de lazer, nós podemos adorar a Deus. E é isso que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, aquilo que eu estou falando agrada a Deus? Paulo diz na sua carta, então, aos Colossenses, que nós devemos agir de tal maneira entre nós, falando com salmos, hinos, canções espirituais. E assim como Deus em Cristo nos perdoou, ele diz aos Efésios, nós também devemos perdoar nosso irmão. Então, quando nós agimos dessa forma, não há como não agradar a Deus. O que nós não podemos fazer é aquilo que Simão fez. A primeira atitude que desagradou o Senhor na vida de Simão, a primeira coisa que Simão faz e que desagrada a Deus, então, é a incredulidade. Hebreus 11:6 diz que quem se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Se você não crê na existência de Deus, você já começou andando na contramão. Muita gente fica apenas na crença da existência de Deus. Mas não basta apenas crer que Deus existe. Simão sabia que Deus existia. E o próprio Deus encarnado estava na frente dele e ele não o reconheceu. Jesus é Deus conosco. Emanuel. A incredulidade de Simão se mostra na sequência do texto. Segunda coisa que desagradou Jesus na atitude de Simão foi o julgamento. Ele não só julgou a mulher pecadora, ele julgou Jesus. Se esse fosse profeta, saberia que mulher é essa. Ele julgou o seu semelhante. Jesus fala em Mateus capítulo 7 que nós não podemos e nem devemos julgar quem quer que seja. O julgamento pertence ao Senhor. É Ele que é juiz. É Ele que vai se sentar no trono no dia do juízo. Não cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós, sim, reconhecer que nós também vamos comparecer diante do juiz. Isso nos deveria levar a um temor muito grande. Um temor muito grande. A terceira atitude que Simão faz e que desagrada a Jesus é a indiferença. Ele tratou Jesus como qualquer outro. O costume naquele povoado e naquela cidade, nas cidades de Jerusalém e seus arredores, é que você oferecia água na porta para que o seu convidado lavasse os pés. Porque a mesa naquela época era uma mesa baixa, onde as pessoas se reclinavam para a mesa. Eles se acotovelavam em cima de almofadas e com a outra mão eles então pegavam o alimento e as pessoas então estavam quase que deitadas à sua volta. Tanto que João diz que naquela ceia, quando ele celebrou a ceia junto com Jesus, João estava reclinado sobre o peito de Jesus. Como é que ele poderia fazer isso sentado numa cadeira? Cadeira era artigo de luxo. E não havia indústria como nós a conhecemos hoje. Simão agiu com indiferença, não somente com Jesus, como com todos os demais convidados. A quarta atitude que Simão pratica e que desagrada ao Senhor é a vergonha.
E é interessante quando a gente vê que Jesus, ele fala em Marcos capítulo 8, verso 37 e 38, que ele vai vir na sua glória. E no verso 38 ele diz que aquele que se envergonhar dele diante dessa geração que troca a adoração e a glorificação a Deus e gosta mais das coisas criadas e adora mais as coisas criadas do que a Deus, ele também vai se envergonhar dessa pessoa quando vier na glória do Pai, na glória dos anjos. O que é idolatria? Idolatria é amar, considerar, confiar em qualquer coisa que Deus criou, em lugar do Criador. Isso é idolatria. Às vezes a gente pensa que idolatria é só a pessoa se ajoelhar na frente de uma imagem de escultura e considerar que aquilo é Deus. Isso é idolatria grosseira. Mas e a idolatria disfarçada? Paulo diz que o amor ao dinheiro é idolatria. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Então, onde está o nosso amor? Amamos a Deus de fato? Ou quando surge algum assunto referente à fé, nós damos uma disfarçada e saímos de fininho para não sermos identificados como alguém que crê e confia em Deus? São oportunidades que nós temos de falar do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da verdade que está registrada nas Escrituras. Nós não podemos perder a oportunidade. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, aproveita as oportunidades, quer seja oportuno, quer não. A quinta atitude de Simão que desagradou Jesus foi a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. O avarento, ele já fica contabilizando quantos centavos vai sobrar e onde ele já pensa somente em si. Aquele homem, apesar de oferecer um jantar, uma ceia ao Senhor, ele agiu com avareza. Por que ele agiu com avareza? Porque a gente vê o contraste daquela mulher. Aquela mulher, talvez ela não tinha uma casa própria. Simão tinha. Ela oferece a Jesus mais do que ela podia ter. Enquanto Simão, nem água para lavar os pés, ele ofereceu. Nem um beijo na face, que é um hábito até hoje do oriental, beijar a face, nem isso ele ofereceu a Jesus. Ele foi tão avarento que nem mesmo um beijo ele quis compartilhar com o Senhor. A sexta atitude que nós vemos na vida de Simão que desagradou a Jesus foi a ingratidão. Tudo que ele tinha veio de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que tudo vem de Deus. Tudo procede do trono de Deus. A vida que ele recebeu veio de Deus. Ele sabe, ele conhecia, ele era um professor na lei, porque para ser um fariseu você tinha que ter um conhecimento bastante acurado das Escrituras. Era uma religião muito rígida. Ele, apesar de ser hospitaleiro, foi um hospitaleiro, vamos dizer assim, meia boca. Ele talvez quisesse se promover às custas da popularidade de Jesus. Ele não foi agradecido, ele foi interesseiro. E a sétima e última, e o orgulho precede a queda, ele foi orgulhoso. Agora nós podemos ver as atitudes que agradam o Senhor, vividos na vida daquela mulher sem nome, conhecida na Bíblia apenas como a pecadora, ou a mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Simão tem nome, aquela mulher não tem nome. Interessante que quando a gente olha para Apocalipse, nas cartas de Jesus para a sua igreja, ele diz: eu vou dar para vocês um novo nome. Para uma das igrejas ele diz: eu vou dar um novo nome para vocês. Talvez o nome que a gente tem nesse mundo, ele já está todo carregado
de informações que são prejudiciais, às vezes até à nossa própria emoção. Apelidos que são concedidos numa comunidade, normalmente são apelidos pejorativos. Ninguém apelida alguém na escola como vencedor, o campeão. Ainda que tenha algum apelido de campeão, ele é no sentido pejorativo, que cada vez que aquela pessoa ouve é como sarcasmo. Nós somos tatuados, nós somos marcados a ferro por apelidos pejorativos. Mas Jesus tem um novo nome para você. E que esse novo ano, ele seja também um ano do Senhor, onde Ele vai mudar a sua história. A história da sua vida, a história daqueles que te cercam, a maneira como você olha para Jesus. Nós não podemos olhar para Jesus como Simão olhou. Temos que olhar para Jesus como aquela mulher olhou. E quando nós vamos celebrar a ceia, precisamos nos aproximar dessa ceia como aquela mulher. O máximo que nós podemos fazer é chegar aos pés de Jesus, com o coração agradecido, dar o nosso melhor para Ele. Ainda que nós não temos nada para oferecer deste mundo, talvez nós não temos dinheiro para oferecer um banquete para Ele, mas podemos oferecer dignidade e honra. A primeira coisa que esta mulher fez foi um ato de coragem. Um ato de coragem. Paulo diz para Timóteo que Deus não nos deu o espírito de covardia. Nós temos que agir com coragem. Não importa o que vão pensar de mim, já diz o poeta sacro. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. E é isso que nós queremos nesse ano. Eu quero é Deus. Apesar da opinião da família, apesar da opinião dos amigos, você quer Deus. Segunda atitude na vida dessa mulher que agradou a Jesus foi a sensibilidade daquela mulher. Ela entendeu a sua condição de pecadora e ela entendeu a santidade de Jesus. E o lugar que nós precisamos estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Sensibilidade de derramar as suas lágrimas e não um turbilhão de frases prontas, programadas para derramar diante do Senhor. Às vezes nossa oração mais profunda é um gemido. É um gemido diante do Senhor. E Ele diz, eu entendi tudo. E às vezes a gente chega diante de Deus com orações quilométricas, longas, bem formuladas, com palavras bem formatadas, mas o que Deus está buscando ouvir é a voz do seu coração, sensibilidade. Terceira atitude daquela mulher que agradou a Jesus foi a sua humildade. Sua humildade. Jesus foi humilde, Paulo diz na sua carta aos Filipenses, até a morte e morte de cruz. Terceiro testemunho, o exemplo. Testemunho daquela mulher. Qual é o nosso testemunho? Qual é o nosso testemunho diante da sociedade que nos cerca? É bem provável que a única Bíblia que a sociedade que nos cerca lê é a nossa vida. Conta-se a história de um homem que convidou o seu vizinho, um novo morador que veio para o bairro e durante uns 6 meses ele até desistiu de convidar o seu vizinho para ir ao culto. E numa certa manhã ele estava pronto, saindo do portão, ele encontrou o vizinho já pronto para ir para o culto, mas ele não sabia que estava indo para o culto, imaginava que estava indo para uma viagem, um passeio, coisa assim, e perguntou, ô vizinho, e aí, tudo bem? Tudo bem, vou contigo no culto hoje. Ele disse, mas, sério? Sério. Porque das outras vezes que ele convidava, ele sempre dizia, olha, estou lendo um livro primeiro. E aí ele disse, curiosamente, então, você terminou de ler o seu livro?
Ele disse sim. E foram caminhando, e depois, mais um pouquinho adiante, ele, curioso como era, acho que todos nós somos um pouco curiosos, ele perguntou, mas que livro você estava lendo? Ele disse, eu estava lendo o livro da sua vida, eu vejo que vale a pena ir conhecer esse Deus que você quer que eu conheça. Então, o livro que as pessoas estão lendo lá fora é o livro da nossa vida. Se nós somos um bom livro, eles vão querer também esse autor que está escrevendo na nossa vida, vai escrever na vida deles também. Ele vai mudar a história deles como tem mudado a nossa história. Então, andar com Jesus é ter uma vida transformada. A quinta atitude que chamou a atenção de Jesus foi a sua fé. Aquela mulher creu. Ela não fez uma concessão, uma barganha com Jesus. Ela confiou em Jesus. Confiou na sensibilidade de Jesus. Ela confiou na graça de Jesus. Ela confiou no amor de Jesus. Enquanto talvez tantos homens tivessem passado pela vida dela só querendo usar a vida dela ou abusar da vida dela, Jesus não. Ela creu, ela confiou mais uma vez. E a gente vê isso na vida de outras mulheres na Bíblia, como aquela mulher que Jesus conhece no poço de Jacó. Aquela mulher já estava no 6º relacionamento dela. Ela teve 5 maridos, e esse 6º relacionamento dela não era marido dela. Provavelmente ela tinha sido abandonada pelos homens, e muitos e tantos homens haviam passado pela vida dela, e ela talvez tivesse um jargão que você já deve ter ouvido no mundo que nos cerca: homem nenhum presta, ninguém merece confiança. Então, quando Jesus vem conversar com ela, ela já está com preconceito. Como é que você vem falar comigo sendo judeu? Preconceito duplo. Primeiro, porque ele era um homem. Segundo, porque ele era um judeu. Esta mulher, nós não sabemos a nacionalidade dela, o texto só nos refere a ela dizendo que ela era uma pecadora. Pecadora, para aquelas pessoas naquela época, não eram as pessoas que matavam criancinhas e tinham quadrilhas de assalto. Eram pessoas que não cumpriam algumas regras que o povo considerava que tinha que ser cumpridas, como o sábado, comer ou não comer alguns tipos de alimentos, lavar ou não lavar as mãos. Para eles consideravam essas pessoas que não cumpriam as 613 leis estabelecidas pelos anciãos como pecadores, indignos, não merecedores da graça de Deus. Mas Jesus veio nos dizer que graça é graça, não é mérito. Graça é um presente que Deus concede. A 6ª atitude daquela mulher foi a atitude de amor. Jesus compara a atitude daquela mulher com a atitude de Simão e ressalta a qualidade do amor daquela mulher. E por isso ele diz para ela muito amou, por isso os seus muitos pecados estão perdoados. Mas já que você se considera um cara quase 100%, 99,9999999999999%, você não me ama. Como nós nos aproximamos de Jesus? Com amor? Ou porque Ele pode só dar uma contribuição, porque nós já somos bons suficientes? E a 7ª e última atitude daquela mulher que agradou a Jesus foi gratidão. Gratidão. Paulo diz: em tudo dai graças. E quando você orar, já ora agradecendo. Já ora agradecendo, porque Deus é bom. Talvez se eu fizesse uma lista de coisas que eu quisesse dar para Deus, para pedir para Ele em 2017, Deus, é isso, e preferencialmente nessa mesma sequência e escala de valores,
ele iria olhar para isso, amassar, jogar fora, ele iria me dizer mais uma vez: a minha vontade para com você é boa, é perfeita, é agradável. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sabe onde conduzir as suas ovelhas. Ele conduz as suas ovelhas para águas tranquilas, não águas turbulentas. Ele conduz as suas ovelhas para as pastagens, para descanso, na vereda da justiça. E ainda quando nós passamos por situações como vale da sombra da morte, não precisamos temer. Precisamos continuar com fé, amor e gratidão em nosso coração. Amém? Então, talvez nós tenhamos algumas atitudes como as atitudes de Simão: incredulidade, julgamento, indiferença, vergonha, avareza, ingratidão e orgulho. Eu creio que nesse ano 2016, eu tive muitas dessas atitudes aqui. Eu creio não, tenho certeza. Tenho certeza que muitas dessas atitudes permearam o meu coração. Mas a atitude daquela mulher me dá coragem de chegar mais uma vez diante de Deus e dizer: Senhor, mais um ano, mais uma oportunidade. Quero ser melhor esse ano. Eu quero vencer algumas coisas que eu não tinha vencido o ano passado. Me dá força, eu preciso do Senhor. Eu preciso, reconheço sensibilidade, humildade, testemunho, fé, amor e gratidão. Eu queria convidar você para colocar-se de pé e orar contigo. Nós vemos aqui a atitude de duas pessoas. A atitude desta mulher sem nome e a atitude de Simão. Interessante que Jesus vê cada um de nós individualmente. Então, eu queria convidar você para orar e elevar seu coração diante de Deus em oração, pedindo que Ele olhe para seu coração, para a sua vida e possa mudar a sua história. Ele mudou a história daquela mulher. Ele não só mudou a história daquela mulher, como na história até hoje nós sabemos que ela existe. Nós não sabemos como terminou a vida de Simão, mas nós ouvimos aqui o relato da boca de Jesus que aquela mulher foi justificada. Eu creio que eu vou encontrar ela no dia da glória. Eu não sei se eu vou ver Simão, mas essa mulher me inspira. São pessoas que nos inspiram. Então eu queria desafiar você a, com confiança, elevar sua voz diante de Deus, pedir que nesta ceia, desse primeiro dia de 2017, você também não receba apenas o pão e o cálice, mas você receba a comunhão com Jesus. Esse terceiro cálice, ele era conhecido como o cálice da redenção. Paulo chama esse cálice em 1 Coríntios 10 de cálice da bênção. O cálice da redenção é o preço que foi pago por mim e por vocês. Redenção significa compra. Nós fomos comprados. Então o cálice que Jesus bebeu, que era um cálice amargo, tanto que ele disse: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Hoje nós tomamos um outro cálice, o cálice da bênção. Então, eleve sua voz junto comigo, nós queremos orar ao Senhor, e Ele vai te ouvir individualmente. Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua sinceridade, sua honestidade. Ao chegar perto dele, ele vai sentir, Ele é sensível, assim como Ele foi sensível com aquela mulher, e Ele abençoou ela. Que Ele seja sensível também ao seu toque. Querido Deus, querido Senhor Jesus, que pelo poder do Espírito Santo nós possamos entrar na Tua presença, assim com ousadia como aquela mulher, ousadamente entrou na casa daquele homem sem ser convidada, mas ela teve a ousadia de entrar, e de não somente entrar naquela casa, mas também adentrar mais no interior, ali naquele lugar onde Jesus estava, e se prostrar aos pés de Jesus, derramar sobre seus pés as suas lágrimas, e de
consagrar uma oferta ao Senhor, que foi aquele perfume considerado muito caro, mas era tudo que ela tinha para dar ao Senhor. Que nós possamos entregar nosso coração ao Senhor, não apenas palavras, mas a nossa vida. Senhor Jesus, nos visite nesta hora. Senhor Jesus, olhe para o nosso coração, olhe para a nossa vida. Pai, nós sabemos que no ano passado nós muitas vezes agimos com ingratidão no nosso coração, nós agimos com incredulidade muitas vezes, porque nós não acreditamos que o Senhor pudesse mudar a nossa história, mas nós estamos diante do Senhor pedindo perdão, Senhor. Nos perdoa, nos purifica. Ó Senhor, reconhecemos que são inúmeros pecados que temos cometido contra Ti, mas queremos, Senhor, que o nosso coração também esteja voltado para Ti em amor e gratidão, para que também, Senhor, com gratidão no nosso coração, nós vejamos a grandeza do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu grande amor, Jesus, em nosso favor. Ó, que possamos entrar neste novo ano, Senhor, com a certeza de que o Seu perdão, que a Sua graça e que o Seu olhar sobre nós é um olhar de misericórdia, de graça e de bondade. Senhor Jesus, apesar de todos aqueles que nos cercam, assim como aquela mulher, tinha tantas pessoas ali que estavam vendo o que estava acontecendo e estavam talvez até julgando ela pelas atitudes dela, Senhor. Sabemos que no nosso viver, muitos estão à nossa volta e estão olhando para nós, mas queremos estar aos Teus pés, Jesus, para que possamos ouvir da Tua boca: servo bom, serva boa e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, te colocarei sobre o muito. Senhor Jesus, nessa certeza, nós queremos adentrar este ano com a bênção do Senhor, desfrutar com alegria o perdão e a graça do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.